Bom, esse exercício fala então que a cor dos olhos sépia na drosófila é devido a um alelo recessivo, então vamos chamar esse alelo de Szinho. E o olho, o alelo selvagem, que é olhos vermelhos, que é selvagem, há um alelo dominante que a gente vai chamar de Szão. Então, o exercício pergunta: se fêmeas com olhos cor sépia, se a fêmea tem olhos cor sépia, então fêmea, se ela é sépia, então ela tem que ter os dois alelos recessivos. São cruzadas com selvagens puros, então, selvagens puros, Szão, aqui nós temos o macho. Que proporções fenotípicas e genotípicas poderemos esperar se os machos da progênie F2 são retrocruzados com as fêmeas genitoras de olhos de cor sépia? Então, tá. Então, aqui vamos, chegar a algumas conclusões. Aqui nós temos, então, a geração P, que é a geração parental. Deste cruzamento, então, nós vamos ter a F1. F1, então, nós vamos ter Szão, Szinho. Só existe essa possibilidade. O exercício não fala, mas a gente subentende, então, que a F1 foi autofecundada ali, Na verdade, não autofecundada, porque a gente tá falando de drosófilos, Mas, então, elas foram cruzadas entre elas mesmas ali na F1. Desse cruzamento, a gente já sabe, que a F2 vai ter 3 possibilidades de genótipo. Vai poder ser 1/4 de Szão, 2/4 ou 1/2 de Szão, Szinho, e 1/4 de Szinho. Agora, o exercício fala que a F2 foi cruzada com a fêmea, foi retrocruzada com a fêmea genitora, que é Szinho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses genótipos e vai cruzar com a fêmea genitora, que é Szinho. Então, o primeiro genótipo, então, nós vamos ter Szão com Szinho. Aqui a gente sabe que a gente vai obter, então, as drosófilas vão ser Szão, Szinho. Agora, a segunda, então, que vai ser Szão, Szinho com a fêmea novamente, Szinho. Aqui a gente sabe que vai ter 1/2 de Szão, Szinho para 1/2 de Szinho. E por fim, o último, então, Szinho com a fêmea genitora, Szinho. A gente vai ter só Szinho. Ok, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que levar em consideração as proporções, as probabilidades do surgimento da F2 e multiplicar com as probabilidades ali do cruzamento entre a F2 e a fêmea genitora. Então, aqui a gente sabe que isso aqui é 1/4, então a probabilidade de ter Szão, Szinho, que é 1, vai ser 1/4, Então, a gente tá fazendo vezes ali. Então, nesse primeiro aqui, então, a gente vai ter o 1/4, que seria do Szão, na probabilidade de ser Szão, vezes a probabilidade aqui de ser Szinho, que a gente sabe que deste cruzamento aqui, 100% da progênie vai ser Szão, Szinho. Então, vezes 1, aqui a gente vai ter 1/4 de Szão, Szinho. Agora, aqui nesse segundo cruzamento, a gente sabe que a probabilidade de ser Szão, Szinho vai ser 2/4. Então, agora eu vou ter que fazer esse 2/4 vezes 1/2 de Szão, Szinho e os 2/4 vezes 1/2 de Szinho. Então, nesse segundo cruzamento, a gente vai ter 2/4 vezes 1/2, então aqui para o primeiro, que vai ser igual a 2/8 de Szão, Szinho, que é a probabilidade de ser Szão, Szinho. Da mesma forma, a gente vai fazer os 2/4 do Szão, Szinho, vezes 1/2 do Szinho. Aqui também a gente vai ter 2/8, só que Szinho.
Por fim, né, o terceiro tipo de cruzamento, a gente sabe que é 1/4 de chance de ser Szinho, Szinho, e aqui a gente tem 100% dos indivíduos Szinho, Szinho. Então, a gente vai fazer 1/4 vezes 1, que a gente já sabe que é 1/4 de Szinho, Szinho. Agora, para finalizar, o que a gente tem que fazer? Somar as frações que são iguais. Então, aqui a gente tem 1/4 de Szão, Szinho e 2/8 de Szão, Szinho. Então, vamos ter que somar isso daqui. Então, é 1/4 mais 2/8, que vai ser igual, então, tirando o mínimo múltiplo comum, 4/8, né? Ou 1/2. Da mesma forma, a gente tem que somar essas duas possibilidades aqui também. Então, 2/8 mais 1/4, que vai ser igual a 4/8. Proporção genotípica, então, né? Lembrando que aqui nós temos Szão, Szinho e aqui é Szinho, Szinho. Vai ser, então, 1/2 de Szão, Szinho para 1/2 de Szinho e Szinho. Já a proporção fenotípica vai ser igual a 1/2 de drosófilas com olhos selvagens, né, olhos vermelhos, para 1/2 de drosófilas com olhos cor de sépia.